Seu violão tá daquele jeito terrível, com um som horrível, totalmente desafinado, você não consegue tocar nele, então fica ligado que hoje eu vou estar dando algumas dicas para você deixar o seu violão afinado, para você entender um pouquinho melhor como é que funciona isso na prática, para você poder afinar o seu violão e deixar ele com uma sonzeira. Fica ligado. Nós temos alguns fatores que podem levar o seu violão a ele estar com um som não tão bom, né? Não é somente a afinação, tá? Isso também vai interferir no violão que você tem, às vezes a qualidade do instrumento também pode interferir. Mas o que eu vou estar focando hoje aqui, nesse vídeo em específico, vai ser como a gente afina o violão, tá? Mas é claro que se você puder, leva o violão para fazer uma regulagem numa luthieria, para um luthier, né? Responsável por isso, porque isso também vai interferir na afinação do teu som, na afinação do teu instrumento, tá? A temperatura afeta nas cordas, tá? Alguns mais, outros menos. Por exemplo, eu estou numa sala que ela é quente, eu saio para uma sala fria, ela já vai mudar totalmente a afinação do teu instrumento, tá? Principalmente de violão. Então a gente até tem uma brincadeira que a gente diz o seguinte: a gente passa metade da vida afinando o violão e outra metade tocando com ele desafinado. Isso é uma coisa que já é certa. Então a gente já vai ter que saber que muito provável a afinação exata é muito difícil. Claro que a gente vai tentar, são vários fatores, como eu falei, para deixar ele alinhado, né? Então vamos lá. Você sabe qual é a afinação das cordas? Qual é a primeira corda do teu instrumento? É a mais fina, né? Se a gente for analisar, nós temos a corda menorzinha, mais fininha, ela é a primeira corda, certo? Então essa primeira corda, ela vai estar afinada, vou colocar aqui, ó, vai estar aparecendo na tela. Então a primeira corda, ela vai estar afinada em Mi. Se você ainda não sabe sobre as cifras, eu já postei alguns vídeos também falando sobre cifras e notas. Então confere lá que você já vai tirar essas dúvidas. Mas a primeira corda, então, a mais fininha do teu instrumento, ela é afinada em Mi, que é a letra E, tá? Então a gente vai ter a segunda corda, que é afinada em Si, a letra B, né, da cifragem. A terceira corda, ela é afinada em Sol, letra G. A quarta corda é afinada em Ré, letra D. A quinta corda é afinada em Lá, letra A, cifra A, tá? E a sexta corda, assim como a primeira, também é afinada em Mi. Só que um Mi numa oitava bem mais grave. Contando desde a primeira. Mi, Si, Sol, Ré, Lá e Mi, tá? Desde a primeira, mais fina, ok? Ó, analisando aqui. Mi, Si, Sol, Ré, Lá e Mi, tá? Essa é a afinação padrão do instrumento do violão, tá? Violão e guitarra. Tem algumas afinações, vamos dizer assim, modificadas, tem às vezes afinação de um tom abaixo, meio tom acima, algumas afinações assim podem vir a acontecer, tá? Meio tom abaixo, umas cordas só alteram. Alguns artistas até fazem uma afinação mesclada, assim, tá? Eles vão fazer um misto de afinação, às vezes fica metade de uma tonalidade, na mesma tonalidade, e outra metade em outras tonalidades, tá? Mas isso é bem específico. Mas o violão, como padrão, é essa afinação, tá bom? Segunda pergunta que eu vou fazer para ti é: você sabe qual é a sequência das notas musicais? Isso aqui é algo que a maioria das pessoas que estão começando ainda não tem isso muito claro, muito nítido, tá? Então, que é o quê? A gente vai ter assim, conforme essa tabela que está aparecendo aqui, tá? Vou deixar aqui embaixo, provavelmente, vai estar acontecendo o seguinte, ó. Tem uma sequência de notas, tá? Então, por exemplo, a gente começa, para você que já estudou as cifras, né? Eu vou deixar sempre com cifras aqui, que é até para forçar vocês a também estudarem as cifras e decorarem, já ter isso de cabeça mesmo, aprenderem isso a fundo, tá? Então, por exemplo, a letra C, né? Dó. Depois vai vir o quê? Dó sustenido. Poderia ser Ré bemol também, né? Mas a gente vai falar só como sustenidos agora aqui, tá? Só pra gente deixar isso mais rapidinho. Então, Dó, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido e Si. A gente tem 12 notas musicais aqui, tá bom? Então, essas 12 notas musicais, lembra que eu falei agora? Se você ainda não sabe, volta um pouquinho agora no vídeo aqui, pausa na hora ali que eu falei a afinação de cada corda, tá? Faz aquela tabela e anota já no papel isso, tá? Primeira Mi, segunda Si, a terceira Sol, a quarta Ré, a quinta Lá e a sexta novamente Mi, tá? O que que isso vai interferir? Tá vendo essa tabelinha que tá aparecendo aqui? Dó, Dó sustenido, que eu acabei de falar? Essa tabela vai direcionar mais para frente ou mais para trás, tá? Conforme ela tá mais, vamos dizer assim, Dó, Dó sustenido, Ré, mais
indo para cá, nesse sentido aqui, você vai ter uma afinação um pouquinho mais alta, ou seja, a tua corda vai ficar um pouquinho mais esticada, tá? Ela vai ficar mais tensionada. E para trás aqui ela vai ir para uma região de grave, tá? Então ela vai distensionar um pouquinho e você vai voltar à afinação, tá? Então o que acontece? Hoje a gente não precisa mais estar executando, não precisa comprar um aparelho às vezes separadamente, né? Hoje a gente já tem aparelhos, aplicativos no próprio telefone que a gente consegue fazer essa afinação, super legal, tá? Às vezes vai interferir que eu preciso estar num lugar com silêncio, né? Porque às vezes outros sons também pode captar nesse afinador, certo? Então ele não é por vibração e sim por som, né? Ele escuta ali, ele capta isso pelo microfone do próprio telefone. Então, aplicativos gratuitos, se você não tem ainda, pode baixar isso. É só colocar ali afinador de violão, vai aparecer um monte, tá? Um monte de opções para vocês aí gratuitas. Então, o que acontece, ó? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Uma corda, ela tá tocando, você está executando a terceira corda, por exemplo. A terceira corda, você está tocando ela e ela está aparecendo no teu aplicativo, por exemplo, um Fá sustenido. O que é isso? Qual é a afinação da terceira? Vamos voltar ali, pega a tua tabelinha que você anotou. Ela deveria estar em Sol, ou seja, o Sol está depois do Fá sustenido, certo? Nessa tabela. Então, se o Sol está depois do Fá sustenido, você deve apertar um pouco a corda para tensionar ela e chegar ela mais para o Sol, tu entende? Ela está em Fá sustenido, ela está antes. Ela não está com toda a tensão da corda para poder soar no Sol. Então, você deve apertar mais a corda até ela chegar. Provavelmente vai chegar no meio, às vezes fica verde, às vezes fica outras cores ali. Mas ele tem que chegar o ponteirinho no meio, muito provável ali, tá? Mas para exemplificar um pouquinho melhor isso, né? Como é que eu vou fazer agora? Ok. Às vezes, quando a gente troca a corda, esse violão, por exemplo, eu troquei as cordas dele, é um violão nylon, eu troquei as cordas dele recentemente, tá? E eu não cheguei a tocar muito com ele, não afinei ele muitas vezes. Então ele tende a perder mais afinação rapidamente, de início, assim. Depois de algumas afinações, depois que você toca um pouco, ele começa a aprender mais as cordas e ficar dentro de uma tonalidade, dentro da afinação que é, tá? Então o que acontece? Às vezes, se o teu violão, você não tem ainda um ouvido tão apurado, para ouvir assim, ver se está muito distante da afinação base, na maioria em Lá 440 Hz, o que é isso? Ela tem um padrão de afinação para os instrumentos, para que a gente toque um instrumento e outro e a gente consiga tocar junto, né? Se você não está com o ouvido tão trabalhado assim, você vai ter dificuldade, e às vezes ele está muito distante, está muito grave, o som da corda, e você não vai conseguir chegar nela, você está muito longe, você afinou em Mi, só que está num Mi muito mais grave. Então, o que eu te indico, tá? Essa é uma dica para ti. Pega, a primeira vez que você vai afinar, leva para alguém que já toca violão há um tempo, tá? Se você é um iniciante que ainda não tem esse ouvido tão apurado, leva o violão para uma pessoa que já toca há um tempo, ela já vai estar com o ouvido mais próximo das afinações do instrumento, vai ver que está fora ali algumas coisas, só por causa dessa distância de som, tá? De grave, médio e agudo. Então, a primeira vez tu leva, depois ela vai estar muito próximo, e aí a gente vai conseguir seguir nessa tabelinha aqui, tá? A maioria dos instrumentos hoje, pessoal, já vem com afinador embutido aqui, tá? Então, por exemplo, os violões, a maioria já vem com afinador embutido aqui. Então, ele facilita esse toque, quando a gente aperta aqui, ele já fica com a flechinha indo para cima ou para baixo, conforme ele já identifica isso, tá? E também alguns aplicativos de telefone, ele também já identifica, por exemplo, aparece do lado ali que está indicando a primeira corda, e assim por diante. 2, por exemplo, ó, esse aqui, como eu falei anteriormente, eu troquei as cordas agora há pouco, ó, eu preciso estar normalmente subindo a afinação, apertando um pouco as cordas, para ela poder ir para o lugar, tá? O nylon tende a ter essa mudança de temperatura, altera muito, ela é mais difícil da gente afinar ela, ficar sempre 100%, tá? Agora o aço é um material mais rígido na fabricação dela, né, da corda, e ela tende a perder menos afinação. Então o nylon perde mais afinação e o aço ele perde menos, tá? Eu vou revisar um pouquinho sobre aquela tabela ali sobre afinação, tá? Então, por exemplo, vamos dizer assim que a quarta corda, dá uma olhadinha na tabela aí, anotou, né? Quarta corda, ou seja, essa aqui de baixo para cima, quarta corda, ela é afinada em Ré, ou seja, letra D. Então olha aquela tabela que a gente fez ali, ó, Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido. Se ela tiver, por exemplo, vou subir aqui, ó, para Mi, ó.
ó, aqui ela tá soando, aparecendo aqui para mim no meu afinador, o E, tá? Ou seja, ela está um tom acima do que ela deveria. Então ela tá mais apertada, tá vendo que ela tá à frente aqui nessa tabela? Tem o Ré sustenido e o Mi, o E. Então o que eu faço com ela? Eu volto até que ela fique, ó, não pode estar o hashtag do lado, né? Que é o sustenido. Ela vai estar somente o Ré. Aí ela voltou na tabela e foi para o Ré. Então, por exemplo, a afinação dela é Ré, ou seja, letra D, tá? Então, assim, pessoal, ó, como eu falei desde o início, tem alguns fatores que a gente tem que cuidar para o violão estar afinado sempre, tá? E são várias coisas que interferem nessa afinação. Temperatura de ambiente, a qualidade de corda, se o teu instrumento é bom, não é bom, enfim, e assim por diante. Se ele está bem regulado, às vezes ele está muito alto, eu já falei isso, como eu falei na regulagem de instrumentos, o tensor não está bem regulado, aí ele fica, vamos dizer, um oco, né? Ele vai ficar assim, ó, vai ficar como se fosse um arco, né? E você não vai conseguir afinar ele de uma forma 100% adequada, tá? Então, o que acaba acontecendo? A gente precisa primeiro, passa assim, ó, eu tô começando no violão, já faz aquele investimento de início, leva no luthier, já faz a regulagem e deixa ele a primeira afinação. Depois tu segue nesses padrões aqui de você entender as afinações. Então, ó, muito importante você memorizar qual é a afinação de cada corda: Mi, Si, Sol, Ré, Lá e Mi. E depois entender essa sequência de notas, tá? Isso aqui deve ser aprendido e memorizado assim, sempre, tá? Por exemplo, Dó, Si, Si bemol, Lá sustenido, Lá e assim por diante. De frente para trás, de trás para frente, você tem que saber isso de cor, porque a gente sempre vai utilizar. Não somente para afinar violão, mas também para toda a teoria que a gente vai utilizar para frente, harmonia e assim por diante, tá bom? Se você tem alguma dúvida em específico, não conseguiu afinar o teu violão, ele está com um som muito horrível, deixa nos comentários que eu entro em contato contigo e a gente vai trocando essa ideia, eu te tiro algumas dúvidas também no particular, tá bom? Não esquece de deixar seu like aqui também, né? Ativa o sininho, porque logo tá vindo muito mais conteúdo e a gente vai trocando essa ideia juntos. Valeu? Até mais!